Hoje nós vamos falar sobre instalações para bovinos de corte. Esse assunto, bovinos de corte, também vai ser trabalhado com vocês, acho que no terceiro ano, da disciplina de Zootecnia 3, né? Então algumas coisas aqui vocês ainda não viram, né? Então nós vamos estar abordando sobre isso. Bem, o bovino de corte, como o próprio nome já diz, são bovinos destinados à produção de carne, né? Existem também os subprodutos, que é o couro, os ossos, outros produtos dos animais, mas o produto principal é a carne, né? E a instalação principal, onde se dá o manejo desses animais, essa instalação é o curral. Né? Então, o curral é a instalação principal, o coração da estrutura aonde das instalações onde é feita todo o manejo desses animais no curral. No curral, né, se realiza várias práticas, né, de manejo dos animais, como por exemplo a apartação dos animais, a separação dos animais, a retirada dos animais dos bezerros das mães, marcação dos animais ou identificação com um brinco na orelha ou com ferro no couro, a descorna, né, vacinação, os estados sanitários, né, com os animais, aplicação de vacinas, de medicamentos, controle de parasitas, né, carrapato e também de verminoses, né, endoparasitas, exame dos animais e inseminação artificial, e também o exame de toque, para ver se a vaca está prenha, né, em que estágio de prenhez, né? Então, no curral que se dá todo esse manejo dos bovinos. Existem diversos tipos de currais, né? Diversos formatos, diversos tamanhos. Os materiais utilizados são também diversos. Existem currais feitos só com madeira e arame, outros também com estruturas de concreto, outros com estruturas de ferro. Então, existe uma variedade de tipos de currais, né? O curral tem que estar bem localizado na propriedade, a depender do tamanho da propriedade, né? Se for uma propriedade pequena, você tem as distâncias são menores, né? Para os animais percorrerem. Mas se for propriedades maiores, com maiores distâncias, então tem que se localizar o curral num ponto da propriedade que facilite o acesso dos animais à água, né? Às fontes d'água e aos pastos, aos piquetes, para que possa fazer esse manejo do rodízio dos animais entre os piquetes e que eles não tenham que se deslocar grandes distâncias para ser trazidos ao curral. Né? Existe a questão do acesso com estradas, né? Você tem que ter o fácil acesso por estradas, o terreno seco, né? Um terreno que tenha boa drenagem, que não acumule água, que não forme lama, né? Para os animais nesse local do curral, para não ficarem pisoteando na lama. E para isso o terreno tem que ser plano ou com uma pequena declividade. Né? Então a posição do curral tem que ser bem pensada em relação ao acesso dos animais às pastagens, aos piquetes. O curral ele tem, como eu falei, diversos formatos, diversos tamanhos. Ele vai ser planejado, o projeto do curral vai ser feito em função da quantidade de animais, da quantidade do rebanho que vai estar sendo criado e vai estar sendo manejado, né? Então você tem que planejar o curral, o tamanho do curral e as divisórias, né, do curral, principalmente a questão das divisórias, em função do tipo de manejo, em função do tamanho do rebanho.
Você pode ter um curral mais completo, né, ou menos completo, né? Aí vai depender também do sistema de criação, né? Um sistema mais intensivo, um sistema semi-intensivo, um sistema mais extensivo. Então, depende do sistema de criação que vai ser adotado naquela criação de bovinos. O curral completo, ele possui diversas divisórias, que têm diversas finalidades, né? Brete, tronco, seringa, pode ter um banheiro carrapaticida, onde o animal recebe um banho contra carrapatos. Se for esse o sistema de controle for assim, né? Tem outro sistema de controle que recebe o medicamento no lombo do animal, no tronco, espaço para maternidade, bezerreiro, enfim, né? Todas as etapas do manejo da criação. E você pode ter também um curral secundário, que possui menos divisões e também menos possibilidade de manejo, né? Isso está em função do sistema de criação e também do nível do produtor. Você pode ter um pequeno produtor, um microprodutor, um grande produtor, então depende do tamanho do produtor, né? Quanto ao formato, pode ser redondo, o curral pode ser redondo, quadrado ou retangular, sendo que a maioria é quadrado ou no formato retangular. Então, um curral completo, ele tem diversas divisões, né? Então, no centro você tem uma área coberta para realizar o manejo dos animais, a parte sanitária, aplicação de medicamentos, vacinas, marcações, pesagem dos animais, apartações. E você tem diversas divisórias, onde você pode colocar grupos diferentes de animais, né? Separar os animais por grupos, ou até para no caso de venda ou compra de animais, né? De lotes de animais, né? Então, o curral ele pode ser mais completo, né? Ou menos, ou ter menos divisórias, né? É claro que o custo está diretamente relacionado a isso, né? O custo do curral, da construção do curral, está diretamente relacionado ao seu tamanho, à qualidade dos materiais e dos equipamentos e à quantidade de divisórias que tem o curral. E você pode ter um curral mais simples, com poucas divisórias e apenas um tronco e um embarcadouro, né? A questão do embarcadouro é importante, porque é o local onde vai se receber animais novos ou se vai se desfazer de animais, né? Comprar ou vender animais ou trocar, né? Então, o acesso dos animais à propriedade vai se dar através de uma rampa, né? O desembarcador é uma rampa para embarque e desembarque. Tem aqui também outro tipo de curral com suas diversas divisórias. E aqui você vê também o embarcadouro, a rampa para embarque e desembarque. Aqui, justamente, né? Aqui essa ilustração mostra o embarcadouro, que é justamente esse acesso que os animais têm, não só ao curral, mas à propriedade em si, né? Quando não tem essa rampa, se faz de uma forma bastante arriscada. Encosta um veículo num barranco e descarrega, desembarca os animais num barranco. Isso o animal pode cair, pode quebrar uma perna, pode sofrer um acidente, pode acidentar a pessoa que está manejando, o funcionário, então não é recomendável. É recomendável ter esse equipamento aqui, né? Essa rampa para que os animais desembarquem dos caminhões, embarque e desembarque nos caminhões, é o local onde o animal ele entra e sai da propriedade, né? Interessante que quando recebe animais novos, existe a questão do controle sanitário, né? Então, os animais ele tem que logo ter acesso a um espaço onde eles vão receber o controle sanitário ou vão ficar sendo observados, né? Antes de integrarem o rebanho. Mas isso vocês vão ver muito bem na disciplina de zootecnia 3. Alguém está com o microfone ligado aí, está dando um pouco de interferência.
No curral, nós temos uma estrutura central coberta, que é o galpão, né? Então, é uma área coberta dentro do curral, e nesse local é onde os funcionários vão fazer o manejo dos animais, né? Então, dentro do galpão, você tem o brete, o tronco, apartador, balança, né? Deve ser um local aberto para ventilação, ele é só coberto, né? Mas com as laterais abertas, para que haja ventilação e iluminação natural. Então, o galpão ele é uma cobertura, né? Que fica numa localização estratégica no curral, né? Geralmente no centro do curral, mas pode ser na lateral, depende do tamanho do curral. Um curral grande ou currais pequenos, né? Esse curral aqui você pode ver que ele tem um formato mais circular. Então, tem um lado circular. Então, ele não tem quinas. Isso algumas quinas, né? Tem menos quinas. Isso facilita a movimentação dos animais. A seringa. A seringa é uma espécie de funil, né? Espécie de funil, né? É uma estrutura que facilita a condução dos animais para um corredor, né? Ou tronco, né? Não vamos ver mais à frente, né? Então, é uma estrutura em formato triangular, né? Geralmente era triangular ou circular, que tem uma passagem estreita que permite a passagem de um animal de cada vez, né? Então, você põe ali um grupo de animais naquela repartição do curral, eles têm acesso à seringa e vão se afunilando até entrar um animal de cada vez num corredor. Então, aqui tem uma seringa pequena, né? Para ter acesso ao corredor, que é o tronco, né? Ou brete, né? Aqui você também está vendo aqui o galpão, né? Aqui no caso um curral pequeno, um rebanho pequeno, um pequeno produtor, provavelmente. Aqui você também tem a seringa, aqui o curral, já é um curral maior. E aqui você vê vários acessos, né? A seringa, né? Então, ela tem acesso a várias divisórias, né? Então, você tem aqui uma divisória, tem uma porteira, aqui você tem um corredor, outra porteira, do lado de cá, mais abaixo, no primeiro plano, outra divisória e outra porteira. Então, a seringa ela tem vários acessos. Caso você queira retirar um animal que entrou por engano, intruso aqui no grupo, você quiser apartar ele, retirar do grupo, enfim, você facilita bastante o manejo. E ela vai se afunilando para que os animais entrem um de cada vez no tronco ou no brete, que é esse corredor aqui, que está mostrado aqui na lateral. Justamente o tronco ou brete, né? Eu pesquisei isso, procurei, e são várias denominações, são denominações regionais, né? Então, existe uma diversidade de denominações para essas estruturas do curral, né? Umas regiões chamam de um jeito, outras de outra forma, um chama de brete, outro chama de tronco, outro chama de tronco coletivo. Então, existe uma diversidade de termos, né? Mas, na prática, se refere à mesma estrutura, né? É um corredor estreito que permite a entrada e a passagem de animal de cada vez, de forma controlada. E aí, nesse espaço, é que os tratadores, os funcionários que fazem o manejo dos animais, vão ter acesso a esses animais de uma forma segura. Segura tanto para o animal, como para o funcionário, né? Então, para não machucar o animal, o animal não, tem que ser bem manejado, sem sofrer digamos, machucaduras, né? Sem sofrer impactos que podem danificar o animal, pode danificar o couro, ferir o couro do animal. Aquele couro tem um valor, e se ele tiver ferimentos, furos, buracos, o couro perde, tem uma perda de valor no couro. E para também não estressar o animal, né? Para deixar o animal menos estressado, né? Não provocar um estresse digamos, excessivo nos animais, né? Então, aqui você tem
justamente isso aqui, se bem que aqui é um embarcador, né? Estou vendo o caminhão aqui atrás, descarregando aqui os animais nesse corredor, né? Eles estão entrando aqui enfileirados aqui nesse tronco, né? Aqui eles podem ir, aqui já podem receber algum manejo, né? Caso a propriedade esteja comprando animais novos que necessitem de uma vacinação, de um controle de parasitas antes de entrar em contato com o restante do rebanho, ou uma análise de um veterinário. O veterinário fazer uma avaliação dos animais antes de incorporar esses animais ao restante do rebanho, para ter certeza que eles não trazem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de enfermidade, né? Então aqui também você tem um tronco, aqui o animal está contido, inclusive animal com chifres, o que se torna mais perigoso, possibilidade de acidentes, né? De ferir o tratador. E ao lado do tronco, você tem uma passarela, né? Você pode ter uma passarela recomendável que tem essa estrutura, onde o tratador vai ficar numa posição mais alta, mais elevada, e vai poder fazer de uma forma mais fácil o manejo dos animais. Então, aqui é uma passarela de madeira que facilita o manejo e protege o tratador, né? O tronco de contenção justamente fica na parte final desse corredor. Então, o corredor, os animais entram ali em fileira, só que na parte final ele tem que ser contido de forma individual, né? Tem que ser contido para ele não recuar o animal de trás, né? E nem se movimentar muito. Então ele tem um espaço que cabe apenas um animal. Então ele fica ali contido, que é esse tronco de contenção. Existem vários tipos de tronco de contenção, de madeira, de metal. Nas propriedades mais simples, que não tem como adquirir um equipamento desse, o produtor simplesmente coloca umas madeiras atrás do animal, né, prendendo ele, outras na frente, para ele não poder se movimentar, né? É uma forma mais rústica, mais rudimentar, que os pequenas propriedades utilizam, mas existem equipamentos também mais sofisticados, que o animal realmente fica preso, fica contido, né? Então, o tronco de contenção, como aqui na ilustração mostra, já é um equipamento mais sofisticado. Ele é comprado, é montado no curral, e o animal fica contido, tem uma pescoceira que prende o pescoço do animal, né? E tem aqui essas portinholas que permitem o acesso ao animal, para fazer algum tratamento, fazer algum tipo de manejo no animal, né? Então, é um equipamento que facilita muito o acesso e o manejo dos animais, né? Inclusive, esse aqui parece que já tem inclusive uma balança, já é equipado com balança. Vamos ver mais adiante. O apartador. Após o tronco de contenção, tem o apartador. O apartador nada mais é do que um espaço com saídas diversas, que permite que você, ao receber um lote naquele tronco, você coloca aquele lote em uma divisória do curral e outro lote em outra divisória, né? Você, ao sair do tronco, não fica os animais todos juntos no mesmo grupo. Então, você pode separar os animais por grupos. Então, o apartador são essas porteiras, né? Após a saída do tronco, você tem essas porteiras que permitem que os animais saiam para um lado, para uma divisória ou para a outra, né? Então, pode ter porteiras laterais, porteiras no final, que permite esse manejo, essa divisão dos grupos, né? Um equipamento também utilizado nos currais é a balança. Então, a balança, a pesagem dos animais, principalmente para a venda dos animais ou para o controle do crescimento. Então, o produtor, em criações mais tecnificadas, para acompanhar o ganho de peso dos animais, dos bovinos, né, pode fazer esse controle
faz esse controle através de balança, né? Existem vários equipamentos fabricados por diversas empresas que permitem esse controle do peso da pesagem dos animais. Essa balança fica no corredor, né, no tronco. Então, na saída do tronco, o animal, após o manejo lá no tronco de contenção, ele vai para a balança, né? Então, existem balanças também que são móveis, que podem ser transportadas para locais específicos, não necessariamente fique dentro do curral. Existem alguns modelos que podem ser transportados para o pasto, e aí no pasto já tem que haver um corredor no pasto também para conduzir os animais até a balança, né? Mas na maioria das vezes ela fica no curral. As cercas, né? As cercas são também estruturas, instalações que existem nas fazendas, fundamentais. As cercas, a principal finalidade delas é dividir as pastagens, né? Então, para você, no sistema de criação atuais, principalmente o sistema racional, que é um dos mais indicados, se utilizar no manejo da pastagem, se divide aquele pasto em piquetes. O número de piquetes e o tamanho dos piquetes tem que ser calculado, né, em função da quantidade de animais e do tempo que o animal vai ficar em cada piquete, para que o animal ele consuma aquele capim, seja manejado para outro piquete, faça um rodízio entre os piquetes, e quando retorne ao piquete que já foi consumido, já tem o tempo necessário para o capim ter se recuperado. Então, para isso, para fazer esse manejo, é necessário as cercas de arame. E também para proteger também a propriedade de intrusos, né, de pessoas indesejáveis, né? Você pode ter cercas de arame farpado, cerca de arame liso ou cercas elétricas. Antigamente, a maior parte das cercas eram de arame farpado, se falava pouco em cerca de arame liso, e muito menos de cerca elétrica. Mas hoje em dia, esses materiais são largamente utilizados. Então, os fabricantes eles disponibilizam uma variedade muito grande de materiais, né, de arames, inclusive em função da resistência do arame, também digamos, da carga que o arame vai ter que suportar, porque você tem animais mais dóceis e animais mais ariscos. Então, a adoção do tipo de cerca também depende de digamos, um manejo do animal, uma educação, digamos assim, do animal. O animal tem que ser condicionado a ser criado e manejado naquele espaço com aquele tipo de cerca, né? Então, a cerca de arame farpado, ela é mais... Ela parte do princípio que ela vai ferir o animal, né? Aquelas farpas vão ferir o animal. Então, ele vai ficar com medo da cerca, porque ele se fere ao se encostar nas farpas. Mas já tem muitas fazendas que usam o arame liso e os animais estão condicionados àquela cerca. São animais mais dóceis, né? Aliás, eu sempre ouvi falar que o que prende o animal no pasto é o capim, né? Não é a cerca, né? Então, se o animal está com fome, sem capim, ele vai forçar a cerca para alcançar um outro local onde ele encontra comida, né? Então, também tem que se raciocinar nesse sentido. Então, aqui no caso, na cerca de arame liso, cada tipo de cerca tem uma técnica diferente de construção. A cerca de arame liso, a construção é diferente da cerca de arame farpado e também das cercas elétricas, né? Existem formas de construção diferentes, né? Como eu falei, o arame farpado, ele parte do princípio que ele causa ferimentos no animal. Isso causa dano no couro. Então, você, hoje em dia, tem que pensar que o couro é um produto da criação e que você pode receber um preço melhor pelo animal se você tiver poucos ou nenhum ferimento no couro. Então, a cerca de arame farpado, ela traz a desvantagem de que acaba ferindo o couro do animal e depreciando
o preço do animal. Enquanto a cerca de arame liso, ela evita isso, né? Ela não provoca machucado nos animais, né? Então, por isso, hoje ela já está sendo bem mais adotada nas criações de bovinos. E a cerca elétrica? A cerca elétrica ela é bem mais, o custo dela é bem menor do que as cercas convencionais, porque se utiliza menos fios de arame e menos estacas de madeira. Então, reduz o consumo de material e também reduz a mão de obra. Só que, primeiro, ela exige que você passe por um condicionamento dos animais. Então, os animais eles têm que ser condicionados à cerca elétrica, né? Existe um manejo adequado da cerca para que os animais se acostumem com a cerca elétrica e passem a evitá-la. Então, depois que ele toma alguns choques na cerca, ele já sabe que ali ele não deve encostar. Tá? Muitas vezes até se desliga a cerca, porque o animal já está condicionado de que aquela cerca ela provoca um choque nele. Esse choque é pequeno, ele dá um estalo pequeno, ele não vai, ele é calculado, a carga é calculada apenas para espantar o animal, né? Não vai causar um dano ao animal. Né? E existe um dispositivo que desliga a cerca. Cada vez que ela dá que ocorre um choque, o dispositivo desliga a cerca. E tem um timer até ela voltar a ligar de novo, né? Então, é um choque, o animal vai ficar grudado na cerca, nem uma pessoa, né? Temos que lembrar que também existem as pessoas que circulam no local e que também podem tomar choques. Então, as cercas têm que ter avisos, né? Avisos de tais e tais distâncias, informando que é uma cerca elétrica e que as pessoas devem tomar cuidado com a cerca elétrica, né? Também deve ter aterramento nas cercas, não só a cerca elétrica, mas as outras cercas também, por conta de raios, descargas elétricas ou até acidentes, como fios de redes elétricas que caem, podem cair na cerca e causar um choque. Né? Então, existem dispositivos para proteção das pessoas e dos animais para no caso de acidentes. Né? E outra característica que eu também devo salientar, a cerca elétrica, ela pode ser movimentada. Então, existem cercas elétricas que você pode movimentar ela de local, né? Retirar de um local e colocar em outro. No caso, não é o caso dessa, porque essa aqui é montada com moirões, mas existem cercas que elas podem ser movimentadas ao longo da pastagem e você vai controlando com isso o consumo do capim. Então você vai mudando a cerca de lugar e os animais vão tendo acesso a locais diferentes do piquete, né? Com isso você regula o consumo do capim. É uma alternativa bastante interessante o uso de cerca elétrica. Inclusive existem já equipamentos com uso de energia solar. Então já cria uma economia, uma facilidade. Você não precisa ter uma rede elétrica para ligar a cerca. Ela pode ser abastecida por placas solares, né? Existe um carregador, uma bateria, né? Todo o instrumental necessário para se fazer isso, né? Então, é uma alternativa bastante atraente à cerca elétrica. Aqui vocês estão reparando que ao longo da cerca está limpo, né? Está bem limpo. É importante manter as cercas limpas, isso aí é uma prática que é necessária para que os funcionários possam inspecionar a cerca, mas tem outro aspecto que o capim não deve tocar na cerca, porque aí ele provoca uma descarga elétrica e vai descarregando a cerca. Então, cada vez que o capim ele cresce muito aqui, que toca no arame, ele vai descarregando, provocando choques e vai descarregando a cerca, né? Então, não é interessante manter... Quer dizer, é interessante manter a cerca sempre limpa, não deve deixar o capim crescer próximo à cerca por conta disso. Outras estruturas necessárias para a criação de bovinos são os bebedouros. Não pode faltar água para os animais, não só os bovinos, mas qualquer criação de animais. Eles têm que ter água em quantidade e em qualidade, então água potável. Os bebedouros têm que ser abastecidos por tubulações e bombas
ouvindo de poços ou de caixas d'água, reservatórios, ou de rios. Deve-se observar sempre a qualidade dessa água, para que os animais estejam sendo bem alimentados. Esses bebedouros podem ser feitos de diversos materiais. Podem ser feitos de alvenaria, tambores, pneus, tambores de plástico, de preferência tambores de plástico, não usar tambores de metal que podem as bordas cortar os animais e vão enferrujar. Usa-se tambores de plástico. Então, vários tipos de materiais podem ser utilizados na construção de bebedouros. E tem que estar localizado em todos os piquetes e no curral. O animal tem que ter acesso à água em todos os piquetes, para você evitar de estar transportando os animais para beberem água. Então, ele tem que ter acesso fácil à água. Coxos, principalmente para sal, né? Então, os bovinos, dependendo do sistema de criação, tá? Se for um sistema de criação intensivo, são outras estruturas. Essas que nós mostramos não servem para o sistema de criação intensivo, mas para o sistema de criação a pasto, né? Então, os coxos para sal também é importante. Eles têm que ter tanto acesso à água como ao sal mineral, sal mineralizado, que vocês vão ver essa parte na disciplina de zootecnia 3, na alimentação para os animais, né? O acesso ao sal mineral é importante. E esse coxo para sal tem que estar localizado nos piquetes. Não pode estar muito próximo à água, né? Tem que estar com uma certa distância da fonte d'água, o sal. A altura tem que ser acessível para os animais adultos e para os animais jovens, né? E devem ser cobertos. Os coxos para sal devem ser cobertos para que a água da chuva não provoque a perda do sal, né? Então, se chover, vai provocar a perda do sal em quantidade e qualidade, né? Então, os coxos cobertos também pode ser de madeira, pode ser de alvenaria, pode ser tambores de plástico. Até muitos usam hoje, preferem hoje o uso do tambor de plástico para fazer os coxos, né? Diversos tipos de materiais, né? Então, são essas as estruturas, as principais estruturas usadas para a criação de bovino de corte. Existem outros, mas as principais são essas aqui. E são estruturas necessárias para que se faça um bom manejo da criação e se obter um bom rendimento, né?